Olha aí, 28 empates. Total de gols, 406. Olha o equilíbrio nos gols também. Que isso? O Corinthians fez 2 gols a mais na Essa história vitória do 2-0 que tá dando a diferença. É isso? Ih, é no palpitômetro que tá lá? Isso já acho vai que rolar? a diferença vai tá aí. rolar no palpitômetro? Opa! Olha aí, então veja um equilíbrio, hein? Por exemplo, Poucos o Flamengo empates. pode empatar amanhã no Maracanã, ou o Corinthians pode abrir ali 2 de vantagem, ou pode chegar a 29 empates. Outra página, envolvendo aí a história de Flamengo e Corinthians, o clássico do povo. A primeira partida aconteceu na rua Paissandu, que ainda existe, no bairro do Flamengo, aqui na Zona Sul, onde hoje é o aterro do Flamengo. E o Flamengo, que era um time que estava iniciando a sua vida, como o Corinthians também, né? O Corinthians foi fundado em 1910 e o futebol do Flamengo em 1911. Ou seja, eram crianças, Flamengo e Corinthians, e jogaram um amistoso e o Corinthians venceu no Rio de Janeiro por 2-1. A última partida aconteceu em junho desse ano, pertinho da Copa do Mundo, Maracanã. O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Gol do Felipe Viseu. Agora, o que eu gostaria de saber, a produção certamente daqui a pouco vai nos informar, qual é o retrospecto no Maracanã? No Maracanã. Porque amanhã o jogo será no Maracanã. No Maracanã. Qual é o retrospecto no Maracanã? Como que o Corinthians se dá no Maracanã? Como o Flamengo se comporta no Maracanã diante do Corinthians? Boa, Sormani, boa. Porque o jogo de amanhã vai ser no Maracanã. Sim. No Maracanã. Porque aí o Salmani perguntou de retrospecto, eu lembro de alguns jogos do Corinthians se dando bem, por exemplo, no Maracanã. Esse jogo do Neto, o gol de falta, acho que 2015, quando o Corinthians vence por 3-0 o Flamengo no Maracanã. Sim. Não tem tantos jogos do Corinthians vencendo o Flamengo no Maracanã, não. Nos anos 80, o Flamengo mete 4 no Corinthians, depois aí, 1 ou 2 anos depois, eles se encontram no Morumbi, o Corinthians devolve. Aí Agora, meus amigos, o que é impressionante nesse retrospecto, João, que a gente mostrou, é que tem pouquíssimos empates, ou seja, é jogo que alguém vence. Né? Eles partem para o ataque. Agora, o equilíbrio é muito grande, é impressionante. O equilíbrio é incrível, mas o que me chama a atenção é que, pela grandeza de ambos, por todo esse equilíbrio, história, eles decidiram pouco, né? Deveria ter umas 3 decisões, por exemplo, de Copa do Brasil. Por que não disputar uma Libertadores, Flamengo e Grêmio tem mais decisões. Uma reta final de Campeonato Flamengo Brasileiro. Flamengo Sabe o que Cruzeiro, acontece? Acontece que estranho isso, né? os momentos que o Corinthians, o auge dos times, eles não se coincidem. É a derrocada do outro. Quando um está por cima, o outro não está bem. É isso. E vice-versa. Por exemplo, a época do Flamengo, do Zico, o Corinthians, embora tivesse o Sócrates, o Casagrande, eu sempre falo isso, o Sócrates, ele tem 3 títulos paulistas no Corinthians e mais nada. Nem final de Campeonato Brasileiro ele disputou. O máximo que ele chegou foi nessa semifinal contra o Fluminense. Em 84, e perde o jogo. Quer dizer, embora tivesse grandes jogadores, não era um time tão competitivo em campo. Aquele time do Flamengo, do Zico, era muito melhor. E ganhava tudo. Depois veio a época do Flamengo com o Zinho. O Corinthians também tinha o Neto, mas também... Em 2 momentos. Né? Então, aí surge esse Corinthians agora, desse século, dessa década. E o Flamengo está lá em cima. E o Flamengo está lá embaixo. Muito bem, Sormani pediu aqui e nós atendemos rapidamente. A nossa retaguarda é fantástica. Segundo o site Retrospecto Corintiano, veja aí os números de Flamengo e Corinthians no Maracanã. No Maracanã, eu sei que a última vitória do Corinthians no Maracanã aconteceu no Brasileirão de 2015. Foi Flamengo 0, Corinthians 3. Olha lá, 40 jogos no Maracanã, 10 vitórias do Corinthians, 6 empates, 24 vitórias do Flamengo, 39 gols do Corinthians, 73 gols do Flamengo. Zinho, você faz parte dessa história. Verdade. Você ajudou bastante nesse nome. Discorra, como diz o nosso amigo Theo. Como é jogar um Flamengo e Corinthians? Como é jogar um Flamengo e Corinthians? Assim, como a gente falou aqui, os momentos de títulos, de conquistas, nunca coincidia de ser finais contra o Corinthians. Eu enfrentei muito Corinthians em final jogando pelo Palmeiras. Sim. Aí sim, o grande momento de ambas as equipes. Mas esse clássico pela história das equipes e pelo tamanho da torcida, né? É um jogo diferente. É um jogo diferente. Tanto enfrentar o Corinthians lá em São Paulo, era pressão incrível. Como pegar aqui, né?